Tudo bem, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical? Esse material que você está tendo acesso é um material de treinamento. Eu vou trabalhar aqui com vocês, a princípio, um treinamento prático, teórico, para que você possa se preparar melhor, a fim de dar uma aula de escola dominical com mais qualidade. A gente sabe que dar aula, principalmente da Bíblia, não envolve só a questão da espiritualidade, jejuar, orar. Claro que isso tudo é importante, mas você precisa de ferramentas, mecanismos para que você possa fazer pesquisas, para que você possa aprender melhor, porque nada mais é do que você aprender melhor para ensinar melhor. Esse é o processo, tá bom? A gente vai trabalhar aqui o nosso treinamento para professores de EBD. É um auxílio importante para você preparar suas aulas, mas não apenas para quem dá aula de EBD, né? Esse conteúdo aqui pode te ajudar para você dar aula no seminário, uma aula num curso, até mesmo uma pregação, tá bom? Mas o foco aqui é para professor de EBD. Seja muito bem-vindo. Me chamo Paulo do Nascimento, sou pastor e teólogo e eu tenho certeza que nós vamos ter bastante aproveitamento aqui no nosso curso, tá bom? A gente vai trabalhar aqui hoje 7 dicas importantes para a preparação de uma aula. Seguindo esses passos, certamente terás uma aula extremamente rica. Presta atenção. São 7 dicas importantes para que você coloque elas em prática. Eu vou falar aqui na ordem exata que funciona melhor. Ou seja, da primeira à última é só você seguir essas etapas. Eu tenho certeza que você vai ver uma diferença muito grande no preparar e, consequentemente, no ministrar a sua aula, tá bom? Vamos lá. A primeira dica, e muito importante, é essa que está aqui para você. Se faz necessário ao professor o aprimoramento da interpretação, buscar extrair do texto tanto a denotação quanto a conotação tensionada pelo autor. Qual é a primeira grande dica? Leia a lição sem a ajuda de subsídio. A gente tem que entender, a gente não pode ficar escravo sempre de uma explicação alheia. Eu tive um professor na faculdade de teologia que ele dizia muito isso, né? Eu sou contra o aluno ler a palavra de Deus diretamente numa Bíblia de estudo, por exemplo. Aí você lê a Bíblia de estudo, lê o texto sagrado, a revelia, e já vai para a explicação embaixo. E muitas vezes aquela explicação é uma visão denominacional, não é uma visão mais abrangente, mais em lato sensu, é uma visão mais em estrito sensu. Então, muitas vezes o professor, eu já fui um professor assim, ele é um professor preguiçoso no sentido de inferir. Ele não quer gastar tempo meditando, inferindo. A gente chama de depreender o texto. Ou seja, você vai ler e vai buscar tanto o sentido de conotação, ou seja, a intenção, muitas vezes figurada, às vezes um texto faz um trocadilho, faz uma parábola, faz uma alusão a alguma coisa, aí nós estamos falando de conotação, e também a questão da denotação, ou seja, a parte fria do termo, o que significa aquilo, aquela palavra. Então o professor ele não pode ser preguiçoso, ele precisa gastar tempo lendo toda a lição sem a ajuda do subsídio. Talvez você está olhando para mim e perguntando, pô, mas eu não vou perder tempo fazendo isso? Não vou girar em círculos? Pelo contrário, você precisa aprimorar sua capacidade de interpretar. É isso que o professor precisa entender. Nessa de interpretar friamente, sem a ajuda de subsídio, você começa a treinar a sua mente para buscar compreender o texto. Não sei se você já viveu isso, mas você lê o texto uma vez, aí você vai lá e lê o texto a segunda vez, e depois da segunda leitura, ou seja, a partir da segunda leitura, terceira em diante, aí você consegue começar a compreender o texto. O que é isso? É o exercício de interpretar. Nessa de você ler sem a ajuda do subsídio, você vai extrair um sentido. Quando você for chegar na etapa do subsídio, aí você vai confrontar se o que você extraiu faz sentido com o que o autor tensionava ou não. Quando isso acontece, você começa a se sentir bem, porque agora eu estou conseguindo ler e estou interpretando melhor ali o texto. Então vamos lá? Não deixe de ler a lição. Ô professor, eu quero ir mais além. Eu vou ler a lição. Você teria uma dica para me dar para que eu possa ir mais além? Leia sempre a lição anterior, se não for a primeira no caso. Porque a revista da CPAD, que é o caso que a gente adota aqui,
ela tende a ter um raciocínio continuado. Então vamos lá, se eu estou dando a lição número 5 e leio a lição número 4, né, se eu não tive a oportunidade de estar presente, o meu raciocínio vai ser mais complementar. Então a gente precisa aprender a ler a lição fria. E vou dar aqui uma dica estendida, não apenas a lição fria, mas a própria Bíblia fria. Leia esse frio aqui como sem interpretação alheia, sem subsídio, sem comentário, que tem gente que às vezes leva mais o comentário no nível da sagralidade do que a própria Bíblia. E o comentário pode ser falho. Eu gosto de comentário bíblico. Você está dentro do meu escritório aqui comigo e você pode ver aqui que eu tenho um comentário exaustivo de Norman Champlin, versículo a versículo. Não só ele, eu tenho diversos outros comentários bíblicos, mas eu desenvolvi o hábito, estou passando para você, de fazer a leitura fria, o texto pelo texto. Essa é a primeira grande dica que eu quero dividir com vocês. Tá com a revista da CPAD aí? Foi escalado para dar aula, seja da CPAD, Central Gospel, Betel, eu não sei qual é a sua realidade, a nossa realidade aqui é CPAD. Tá com ela em mãos? Foi escalado para dar aula? Então vamos lá. Leia a lição friamente mais de uma vez. Leia também as referências, sem a ajuda do subsídio. Essa, sem dúvida nenhuma, é a primeira dica e muito importante para que você comece a fazer um estudo correto. E para poder fechar esse primeiro bloco, eu quero dizer para você o seguinte: não tenha preguiça intelectual. Se você leu e não compreendeu, releia quantas vezes forem necessárias. Para quê? Para que você não passe batido ali o significado tanto da denotação quanto da conotação. Eu vou fechar esse bloco reforçando isso. Conotação e denotação do texto é muito importante. Tanto que está escrito, tanto as alusões, as referências que o autor, as correlações que ele faz ali naquela lição, tá? Deus abençoe. Próximo bloco, daqui a pouco a gente aprofunda o tema.